Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Terça-feira da Semana Santa, da Grande Semana. Nós nos encontramos na liturgia da palavra de hoje com o segundo cântico do servo do Senhor ou do servo sofredor, aonde ele mesmo vai descrever a sua vocação. Se no primeiro cântico, aquele de ontem, era Deus que falava com o seu servo, que o descrevia, agora é ele que fala da sua relação com Deus, do seu ser profeta escolhido pelo Senhor. Nesses dias, nós vamos ir adentrando através do Evangelho nos acontecimentos que antecedem a última ceia ou que nela já estão. Jesus hoje vai estar com os seus discípulos e naquela ocasião ele vai aprofundar o tema da sua doação e da traição por parte de um dos seus escolhidos. Escutemos. A antífona de entrada de hoje: não me deixeis, Senhor, à mercê de meus adversários, pois contra mim se levantaram testemunhas falsas, mas volta-se contra eles a sua iniquidade. A primeira leitura, como lhes dizia, do profeta Isaías, é o segundo cântico do servo do Senhor. Nações marinhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe ele tinha na mente o meu nome. É a narração da vocação como acontece também no profeta Jeremias. Antes de ser nascido, já era escolhido pelo Senhor. Assim, o servo do Senhor fala de uma escolha que não é merecida, porque o que ele tinha feito antes de nascer para merecer a graça da vocação, assim é a vocação de todos nós, é por mérito, por graça do Senhor. Ele tinha na mente o meu nome, fez de minha palavra uma espada afiada. E disse-me: tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. Para o povo de Israel, como já lhes dizia anteriormente, não era muito claro de quem se tratava esse personagem, esse servo. Alguns entendiam que era uma pessoa específica, mas outros entendiam que era todo o povo de Israel. Serão os cristãos que vão entender que este texto, descrevendo um personagem assim tão completo e tão complexo, só poderia ser o Cristo, o Senhor. Por isso, nesse dia da Semana Santa, nós escutaremos todos esses cânticos, os 4 cantos do servo do Senhor. Hoje o segundo. E agora diz-me o Senhor, ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. A missão desse servo é aquela de fazer com que o povo de Israel volte ao seu Senhor. É a conversão, a volta ao Senhor. Disse ele: não basta seres meu servo, ou seja, seres meu profeta, para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Luz das nações, aquele que vai vencendo as trevas da distância para com Deus, as trevas do pecado, e que vai iluminando com a presença do Senhor, porque ele chama a atenção através do seu ministério, não para si mesmo, mas para o Senhor. Com o Salmo 70, nós respondemos a esta palavra: que eu não seja envergonhado para sempre, porque sou justo, defendei-me e libertai-me. É a súplica daquele que sente a necessidade do Senhor e pede para que Deus não o abandone. Sede uma rocha protetora para mim, libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio. Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança, em vós confio desde a minha juventude. É por causa deste 3º e 4º versículo que nós rezamos esse salmo, porque o servo do Senhor vai dizer que antes de ele nascer, quando foi concebido, Deus o escolheu. Então, desde a juventude, desde a mais tenra idade, minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude,
e até hoje canto as vossas maravilhas. Na aclamação ao Evangelho de hoje, salve ó Rei, obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado, como um manso cordeiro é conduzido à matança. Jesus naquele dia estava à mesa com os seus discípulos. O Evangelho de hoje é o Evangelho de João, depois que Jesus lava os pés dos apóstolos. E Jesus ficou profundamente comovido. Somente em outros momentos do Evangelho pouco se fala dessa comoção de Jesus. Jesus fica profundamente comovido quando na morte de Lázaro, por exemplo. Mas agora Jesus está comovido. Então, desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de que Jesus falava quando ele vai dizer assim: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Pensem a tristeza do mestre. Jesus era um mestre diferente dos outros. Os outros mestres eram escolhidos pelos seus discípulos. Jesus não, ele que escolheu a todos, inclusive escolheu Judas Iscariotes. Então ele escolheu. Judas tinha todas as qualidades e as condições recebeu para ser um grande apóstolo. E Jesus chega a essa conclusão. Então os discípulos começam a se olhar, porque não sabiam do que Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. É a primeira vez no Evangelho que aparece esse discípulo amado. Vejam que falar do discípulo amado não é falar que foi o único que Jesus amou, mas sim aquele que sabia que Jesus o amava, que tinha consciência disso. Então Simão Pedro, sempre quando aparece o discípulo amado, e vamos ver isso durante o tempo pascal, são 7 episódios que ele aparece, está sempre relacionado com Simão Pedro. E então Simão faz um gesto para ele. E este discípulo então, em um gesto de confiança, de proximidade, vai dizer: Senhor, quem é? E Jesus vai responder: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Este gesto era um gesto de deferência, de reconhecimento que se fazia na ceia hebraica para com um hóspede importante. Então Jesus faz esse gesto que para os discípulos fica uma incógnita, mas para o discípulo amado era o sinal de que Judas seria o traidor. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas, a decisão de trair Jesus. E Jesus vai dizer: o que tens a fazer, executa-o depressa. Os outros apóstolos não vão entender de que ele está falando, porque isso poderia ser um cuidado para com os pobres. E é interessante esse pensamento dos apóstolos, que demonstra que havia na comunidade apostólica, em Jesus precisamente, uma atenção para com os pobres. Ou então, alguma coisa tinha que fazer para a Páscoa. Mas quando João narra as coisas, ele não somente conta fatos, mas tudo é muito simbólico. Vai dizer: era noite. Como era noite o encontro com Nicodemos. Então, que era noite porque era o final do dia, era escuro, mas era a noite da escuridão, da consciência, da alma, dos princípios morais, da imersão de pecado na qual se encontrava Judas Iscariotes. Jesus vai dizer: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E Simão então vai dizer que: Senhor, para onde vais? Jesus vai dizer: para onde eu vou, tu não podes seguir-me agora, mas me seguirás mais tarde. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. E a resposta de Jesus: em verdade te digo, o galo não cantará antes que tu me tenhas negado 3 vezes. Não só Judas negou, abandonou Jesus, mas ele não acreditou na misericórdia, ao passo que Pedro e os outros apóstolos sim. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão.
Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.